porque começa agora o NTV News. Ao vivo, hoje você confere a audiência pública que aborda a prestação de serviços funerários em Patos de Minas. Após cobrança do jornalismo da NTV assinada, enfim, ordem de serviço para a construção da ponte do distrito de Chumbo. A entrega deve ser em 60 dias. Você vai ver também que a Prefeitura apresenta propostas de modelagem para licitar a empresa que deve substituir a Copasa. E mais. Após quase matar idoso, homem paga fiança e é liberado. Homens furtam farmácia no bairro Nossa Senhora das Graças. Patos de Minas não contará com urnas eletrônicas na votação para conselheiros tutelar. Alunos participam e celebram do Dia da Árvore, aliando a teoria com a prática. Calor deve continuar aumentando em Patos de Minas. Idoso de 74 anos morre por Covid-19. Agora são 631 óbitos. O Ministério da Saúde diz que Patos tem mais de 60 mil doses aplicadas contra a gripe. O NTV News começa agora. Uma boa noite para você que está em casa. Nós abrimos a edição de hoje te mostrando que por pouco um idoso não perdeu a vida nessa segunda-feira no bairro Rosário. Um homem em um carro desgovernado subiu a calçada, as rodas passaram por cima dos pés desse idoso e quase que o pior ainda aconteceu. Após todo o fato e ter colocado a vida da vítima em perigo, o motorista pagou fiança e foi liberado. O motorista da caminhonete contou à polícia que perdeu o controle do veículo quando passou por cima da areia, na rua Padre Pavone, no bairro Rosário, em Patos de Minas. O carro subiu no meio-fio e ainda atingiu e derrubou a árvore. Um idoso de 82 anos estava sentado na calçada. A caminhonete passou por cima do pé direito dele e o idoso foi levado ao hospital. De acordo com a polícia, o motorista apresentava sinais de embriaguez. Uma testemunha que passava pelo local disse aos militares que o motorista da caminhonete tentou deixar o local, mas ele conseguiu tirar a chave da ignição até a chegada da viatura. Na hora que houve o impacto, eu estava dentro de casa e aí eu saí, porque aqui na nossa rua já está muito comum acontecer acidentes, né? E aí a gente ouviu o barulho e aí já veio correndo porque para ver se tinha acontecido alguma coisa, se estava alguém precisando de ajuda, né? Correto, quando você se envolve num acidente, dependendo da situação que seja, você guardar no local, ainda mais que teve vítimas, né? O senhor lá aparentemente não conseguiu constatar a gravidade da lesão, né? Mas a gente percebeu visualmente que havia um inchaço no pé dele, uma vermelhidão. Então o ideal é ficar no local, né? A gente tem que permanecer independente da situação. Então os relatos que foram nos repassados é que realmente ele tentou evadir, né, e foi impedido lá por populares, né, por transeuntes e testemunhas que estavam no local. De acordo com as informações, o conduzido pagou fiança de R$6 mil e foi liberado. A vítima de lesão não compareceu à delegacia durante o flagrante. O rapaz, que é esquizofrênico, ficou com o irmão, ambos acompanhados pelo advogado até a liberação. O Brasil e suas leis, né? E olha só, 2 homens invadiram uma farmácia ontem e fugiram levando dinheiro. O crime aconteceu no bairro Nossa Senhora das Graças. O repórter Luiz César tem mais informações. Um assalto foi registrado aqui na rua Guaranis, no bairro Nossa Senhora das Graças, na Farmácia Nacional. Conforme imagens da câmera de segurança que a gente pode verificar, os assaltantes chegaram por volta das 7h12 e toda a ação durou 3 minutos. Eles já chegaram, foram direto ao caixa da farmácia, que fica bem já na entrada, e anunciaram o assalto. No momento que eles retiram todo esse dinheiro da farmácia, né, ali do caixa, e também de um cliente que estava com seu filho estava com seu filho, né, acompanhado do seu filho. Eles também anunciam um assalto, levam o dinheiro que estava com esse cliente e levaram apenas quantia em dinheiro no total. Toda a ação durou cerca de 3 minutos. Logo em seguida eles foram embora, eles estavam encapuzados de capacete, foram embora num carro
A informação que se tem que eles foram embora num carro, e aí, mas ninguém se feriu, ninguém reagiu. Eles foram embora, toda a ação durou 3 minutos. Logo em seguida foi acionado a polícia militar. 2 indivíduos nos abordaram aqui. Os 2 portavam capacete, luva, estava também com touca. Muito difícil mesmo de identificar. Foi coisa bem rápida, entrou foi diretamente ao caixa. O outro já foi direto para o interior dentro da loja e o processo durou cerca de 3 minutos, foi coisa bem rápida mesmo. Eles entraram a pé, mas testemunhas disseram que eles saíram foi em carro, mesmo estando de capacetes eles foram em carro. Terminando isso, a gente chamou a polícia militar, né, para fazer o boletim de ocorrência. Foi levado só uma quantia em dinheiro mesmo, medicamentos e estoque não foi levado não. A Polícia Militar agora continua fazendo o trabalho de rastreamento pela região também, já com base em algumas informações colhidas aqui com testemunhas que informaram ter visto o veículo, qual veículo seria, né? E chegou a passar para a Polícia Militar que a placa do veículo seria um veículo Corsa, chegou a passar a Polícia Militar que segue fazendo os trabalhos para poder localizar esses bandidos que fizeram esse assalto, né, que realizaram esse assalto aqui na Farmácia Nacional, no bairro Nossa Senhora das Graças. Será levado a julgamento nesta quinta-feira Cleiton da Rocha Rodrigues. Ele é acusado pelo homicídio de Simone Aparecida da Silva. O homem teria golpeado a mulher com uma faca. O crime aconteceu no dia 30 de outubro do ano passado, na rua Vovó Ubalda, no bairro Jardim Botânico, em Lagoa Formosa. De acordo com a denúncia, o crime é qualificado por intenção de matar e recurso que impossibilitou a defesa da vítima de feminicídio. Os detalhes desse julgamento você vai acompanhar, claro, aqui na programação da Irim TV. E a situação dos moradores de rua e usuários na orla da Lagoa Grande do galpão do produtor rural volta a se complicar. Moradores pedem providências. Em imagens capturadas por pedestres que passavam pelo local, é possível observar fogo e desordem. A situação tem sido recorrente nos últimos meses e tem se tornado cada dia mais complicada para moradores e pessoas que frequentam o local. Eu acho que deveria ter um albergue, um abrigo para essas pessoas, né? Uma ajuda, porque eu acho que eles precisam de ajuda. É perigoso, porque ninguém mais tem assim, liberdade, nem confiança de estar transitando em qualquer lugar, mesmo durante o dia, porque até durante o dia de manhã eles estão abordando a gente, né? Sendo um dos cartões postais da cidade, a Lagoa Grande foi recentemente reformada e passou por reformulações na segurança. Mas mesmo com as novas medidas, é possível testemunhar o tráfico acontecendo à luz do dia, abordagens indelicadas por parte dos usuários e um ambiente hostil causado pelas brigas e depredação do espaço. Os órgãos públicos tomar mais conhecimento, mais ação a respeito. Eu não digo punir quem está usando, mas dar um encaminhamento para um tratamento, sei lá, algum apoio que possa tirar essas pessoas dessa situação, né? As pessoas que frequentam o local já não sabem mais o que fazer para lidar com os usuários. É muito importante que atitudes sejam tomadas por parte do poder público para que a situação não continue piorando. Aqui é o cartão postal da cidade, né? E o lugar que o pessoal faz suas caminhadas, lazer, etc. Tal, né? Então, aí vem essa invasão e suja a lagoa, contamina tudo, né? E o que tem que fazer mesmo é ter pessoal trabalhando aqui, dando de cima para não deixar, né? Ter pessoa dia e noite, 24 horas, porque aí não tem jeito de permanecer aqui, né? Infelizmente, contamina o cartão postal da cidade, ainda mais que é o lugar mais bonito da cidade, é aqui, a rodoviária, a lagoa, né? Então é um lugar que o pessoal, turista, por exemplo, né? Então, infelizmente, pega mal demais, viu?
A seguir aqui no NTV News, a gente te mostra que a eleição para Conselho Tutelar em Patos de Minas não deve contar com urnas eletrônicas e sede do Ministério Público Federal no município é fechada. Nós voltamos logo depois do intervalo. Estamos de volta e agora a gente te mostra que no dia 1º de outubro, patenses poderão ir às urnas para escolher os conselheiros tutelares. O voto é aberto a qualquer pessoa que tenha emitido o título de eleitor. Apesar de não ser obrigatório, é importante para definir quem cuidará dos direitos das nossas crianças e adolescentes. O Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, determina que a criança e o adolescente gozam de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sem prejuízo da proteção integral, a fim de promover o desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social, em condições de liberdade e de dignidade. Para efetivar o que está disposto no dispositivo legal, é essencial a presença de um profissional em específico, o conselheiro tutelar. Nós temos uma lei específica que trata sobre os direitos fundamentais da criança e do adolescente. Além da nossa Constituição Federal, nós temos o Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, nós temos elencar todos os direitos que a criança e o adolescente tem, como direito à vida, direito à saúde, educação, moradia. E quando nós temos uma violação ou uma ameaça de violação desses direitos, o Conselho Tutelar ele está ali para poder atender essas crianças. Então, ela vai trabalhar em apoio com as escolas, as instituições que têm apoio às crianças e adolescentes, a Polícia Militar. Porque o primeiro passo do Conselho Tutelar para atender essas crianças é através de uma denúncia, quando tem algum tipo de ameaça ou violação a esses direitos. Para ser um conselheiro tutelar, a pessoa deve ter acima de 21 anos, ter concluído o ensino médio, ter morado pelo menos 3 anos no município em que vai atuar e ter boa índole, sem antecedentes penais, ficha criminal, por exemplo. O conselheiro tutelar é escolhido por meio de votação popular a cada 4 anos. Porque nós estamos trabalhando com criança e adolescente. Então, tem que ser uma pessoa proba, que não tem nenhuma condenação penal, justamente porque ele vai analisar, ele vai verificar, fiscalizar se os direitos fundamentais da criança e do adolescente estão sendo respeitados. A votação, eu falo que ela é de importância como se fosse do prefeito municipal aqui, porque é onde a gente escolhe o conselheiro, a pessoa que vai ser responsável por garantir os direitos e também os deveres dos nossos filhos. Então eu acho que todos devem ter essa consciência da importância de saber escolher bem o responsável que vai estar lá acolhendo, né? Então, assim, a gente tem de olhar bem, hoje são 30 candidatos, saber escolher, procurar saber bem da vida, o que aquela pessoa vai atribuir dos direitos da criança e do adolescente. As eleições unificadas para os membros do Conselho Tutelar de todo o país acontecem no dia 1º de outubro de 2023, das 8 às 17 horas. Em Patos de Minas, a votação ocorrerá na Escola Marcolino de Barros e contará com 11 sessões de votação. A gente pede para estar indo até o local de votação, se possível com o título de eleitor ou com documento com foto. A votação ocorrerá no Marcolino de Barros, na Escola Marcolino de Barros, bem central, de fácil acesso, e vai acontecer de 8 da manhã às 17 horas. Apesar de se tratar de um processo de escolha cujo voto não é obrigatório, é muito importante que os cidadãos busquem conhecer os candidatos do Conselho Tutelar de sua região, suas propostas para garantir a defesa dos direitos da criança e do adolescente. A votação também ela é pela população, porque nós precisamos conhecer quem que vai estar presente, quem vai estar à frente desse conselho.
Nós estamos tratando de pessoas que dependem muito não só dos pais, mas de toda a sociedade. Nós vemos muito casos de crianças que estão entrando cada vez mais cedo no mundo do crime, né? Então a gente precisa de uma pessoa que esteja por perto, que conhece a realidade da nossa sociedade e que não tenha medo de bater de frente com aquelas situações que, infelizmente, vai acabando com essas crianças. Agora a gente te mostra que a Comissão de Previdência e Assistência Social da Câmara voltou a analisar o projeto de lei que proíbe o casamento gay. Depois de bate-bocas entre os parlamentares de esquerda e direita, a votação foi adiada para a próxima semana. Dezenas de representantes do movimento LGBTQIA+, acompanharam a discussão. O projeto de lei que voltou à análise proíbe que relações entre pessoas do mesmo sexo possam ser equiparadas ao casamento ou à formação de uma família. O texto tramita na Câmara há 14 anos e foi proposto pelo então deputado federal Capitão Assunção, que atualmente é deputado estadual no Espírito Santo pelo PL. A sessão foi marcada por tumulto. Parlamentares de direita pautaram o debate na religião. Deus criou naturalmente homem e mulher que é igual a filhos. Não adianta, pode botar 2 homens numa ilha, 2 mulheres na próxima ilha, que você chegando lá vai encontrar a mesma coisa. Coloque-se um homem e uma mulher numa ilha separada, que ao chegar vai encontrar a procriação, vai encontrar a família. Deputados da esquerda rebateram com denúncias de crimes. O que deveria escandalizar as pessoas é que a cada 34 horas um LGBT é assassinado. O que deveria escandalizar as pessoas é que esse é o país que mais mata transexuais e travestis no mundo. Depois de inúmeras interrupções, os parlamentares concordaram em realizar uma audiência pública na próxima terça-feira e votar o projeto no dia seguinte. A discussão na Câmara acontece com um atraso de 12 anos. Em 2011, o Supremo Tribunal Federal reconheceu o casamento gay e a união homoafetiva como núcleos familiares. Nós não estamos falando aqui de direito religioso, nós estamos falando de direito civil, um direito que já foi discutido no âmbito do Supremo Tribunal Federal. Como que uma comissão séria do Parlamento Brasileiro pode perder tantas horas discutindo algo que é inconstitucional? Caso o Congresso Nacional aprove essa nova legislação, ela será submetida à análise do Supremo Tribunal Federal e o Supremo Tribunal Federal, muito provavelmente, mais uma vez, fará prevalecer esse entendimento, que, a partir do princípio da dignidade da pessoa humana, não cabe à legislação regulamentar se o casamento entre pessoas do mesmo sexo é ou não é possível. Significa que a nova lei do Congresso vai, como regra, sobrepor o posicionamento do Supremo Tribunal Federal e o Supremo Tribunal Federal, quando provocado, terá um trabalho a mais, o trabalho de julgar novamente um tema que já está consolidado há mais de uma década. O casamento entre pessoas do mesmo sexo já foi reconhecido há muito tempo. Esses deputados que ficam aproveitando de pautas para quererem aparecer, os senhores são uma vergonha. Sabe por que vocês são uma vergonha? Porque vocês utilizam da fé, algo sagrado, para se misturar com política. Fé e política não se misturam. São direitos constitucionais garantidos. E os senhores deveriam estar preocupados em fazer valer direitos de pessoas que diariamente sofrem na rua, sofrem perseguição, são mortas. Os senhores estão aí para representar toda uma população e não apenas uma parcela. É preciso criar vergonha na cara e fazer políticas públicas que possam favorecer todos e não apenas o interesse ou criar palco para aparecer, porque é isso que vocês estão querendo. Direito está garantido. Vamos mudar de assunto agora? Porque Patos de Minas deixará de ter sede própria do Ministério Público Federal. O prédio ficava localizado na Avenida Lúcia Mesquita de Araújo, no bairro Guanabara, e agora migra para Uberlândia. Tá
Tais fusões foram decididas pelo Conselho Superior do Ministério Público Federal. Os trabalhos estão em curso no âmbito da Comissão Multidisciplinar de Apoio ao Processo de Desinstalação das Unidades do MPF. De acordo com o Ministério, a medida foi tomada por motivos de necessidade de serviço, otimização, redimensionamento da força de trabalho e especialmente por restrições orçamentárias para atingimento das metas, dentre elas a PRM Patos de Minas, considerando-se a existência de cidade polo regional próxima a Uberlândia, o volume processual judicial médio por ofício e, principalmente, a viabilidade de uma única sede. No caso de Patos de Minas, embora os 2 ofícios de atribuição tenham sido deslocados para Uberlândia, foi implantado na cidade um escritório de representação do MPF, que deverá prestar o atendimento presencial ao cidadão para a manutenção do relacionamento institucional com a comunidade local e prestação do necessário suporte às atividades jurídico-administrativas. Que pena, né? Mais uma perda para Patos de Minas. E ainda hoje eu vou te mostrar que alunos antecipam e celebram o Dia da Árvore, aliando a teoria com a prática. E se prepare, viu? Porque o calor vai continuar aumentando em Patos de Minas. Eu te mostro mais notícias desta quinta-feira, logo depois do intervalo. Seguindo com o NTV News, você vai ver agora que alunos da Escola Estadual Eustáquio José da Silva participaram de um projeto ambiental em alusão ao Dia da Árvore, comemorado amanhã, 21 de setembro. Em parceria com órgãos ambientais, eles estudaram sobre solo e água e, além disso, ajudaram na preservação de uma nascente no distrito de Alagoas. Produtor rural da região do distrito de Alagoas, em Patos de Minas, Laércio cresceu no meio rural e aprendeu muito sobre plantas, espécies nativas do cerrado e sobre a importância da preservação ambiental para a vida futura. Desde jovem, tinha o sonho de implantar um projeto que pudesse proporcionar conhecimento às pessoas, principalmente às crianças e os adolescentes. Pela a minha vivência de conhecer muitas árvores, e a nova geração, que é minha filha, já não conhece, né? Então aí era nós ter as variedades ali e trazer os alunos, depois outras gerações, para conhecer as espécies que a natureza tão generosa oferece ao homem por 1001 utilidade que tem uma árvore, sabe? Neste mês, com a ajuda do programa Pronascentes, o sonho pôde finalmente se tornar realidade. Um trabalho desenvolvido com diversos parceiros foi realizado na Fazenda São Francisco de Alagoas. Lá, há uma nascente do córrego Barreiro, que deságua no Rio Paranaíba. Participaram da iniciativa a empresa patense, o IEF, a Faculdade Patos de Minas, Secretaria de Agricultura e órgãos ambientais representados pela Defesa Civil. O objetivo foi promover a preservação da nascente por meio de cercamento, análise de água e de solo e do plantio de mudas nativas. O projeto ele envolveu, numa primeira etapa, um diagnóstico ambiental que foi construído junto com os próprios alunos do distrito, né, com a condução nossa do Pronascentes, do pessoal do IEF, né? Então os alunos puderam ver na prática o que necessitava essa nascente para ela ser conservada, para ela ser preservada, né? E aí então nós começamos a botar em prática esse projeto de revitalização, de conservação dessa nascente aqui de propriedade do seu Laércio, né? Então o primeiro passo para essa proteção seria o cercamento. Então o cercamento foi feito, né? Foi concluído recentemente. E aí agora as próximas etapas seria a condução dos plantios de mudas, né? E da regeneração natural. Antes de concluir o cercamento também, né? Os alunos puderam ser envolvidos com a condução da Faculdade de Patos de Minas, FPM, nas análises de solo e água dessa nascente. Para quê? Para a gente ter um parâmetro, né? Para poder comparar a médio e longo prazo como que essa água vai estar melhorando com todas essas ações conservacionistas que a gente está desenvolvendo. Parabéns pela iniciativa, né? Porque é pelo meio da preservação de nascentes, do plantio de árvores, que ondas de calor podem ser evitadas, porque é justamente uma onda de calor que tem preocupado especialistas em todo o país. Aqui em Patos de Minas, a máxima hoje chegou a 35 graus e a umidade relativa do ar ficou em torno de 20%.
Nas últimas semanas, temos presenciado altas temperaturas por todo o país. O alerta das estações meteorológicas é de temperaturas acima dos 40 graus nos próximos dias. Isso ocorre por causa de um bloqueio de massa de ar quente que impede a entrada de frente fria. Acontecendo exatamente um bloqueio de uma grande massa de ar seca sobre a nossa região que impede a entrada de frente fria nesse momento. Quando a frente fria vem, ela traz instabilidade. Havendo umidade, provoca chuva. Então nós vamos ter aí alguns dias ainda sem previsão de chuvas significativas. Não que não tenhamos alguma chuva pontual, mas chuvas significativas são poucas. Na região, isso provoca a chamada seca verde, quando há um período de chuvas significativas para deixar a paisagem mais esverdeada, seguida de um novo período de estiagem. A preocupação maior, no entanto, é com a saúde da população, devido às temperaturas e à baixa umidade relativa do ar. A preocupação maior é com as pessoas mais vulneráveis, porque nós vamos ter temperaturas que na região podem atingir até 42 graus. Em Patos de Minas nós esperamos aí que tenhamos em torno de 40 como máxima, mas pontualmente isso pode ultrapassar esses 40 graus na próxima semana já. Num período mais longo, a previsão é que, passada a massa de ar quente, hajam fortes ventanias, que também necessitam de atenção. Por hora, a orientação é cuidar da saúde e manter a hidratação em dia. Enquanto essa grande massa de ar está estacionada sobre a nossa região, impede a chegada de novas frentes frias. O que vai acontecer quando essa grande massa de ar se ausentar, elevar, vai entrar grandes massas de ar com muita velocidade de vento. Então é uma preocupação que nós temos para mais para frente um pouquinho, quando nós tivermos o deslocamento dessa grande massa de ar. Então, no momento, nós pedimos a todos aí que tenham cuidado, hidratação com os idosos, principalmente, cuidado com a temperatura muito elevada, exposição direta a raios ultravioletas, a umidade vai estar muito baixa, então o filtro da radiação vai estar muito baixo. Pedimos a todos que fiquem atentos, porque é um momento preocupante. Gustavo participou de um projeto ambiental de preservação de nascentes. Para ele, em vista das mudanças climáticas significativas, cuidar do meio ambiente é uma forma de melhorar a situação a longo prazo. Os índices de desmatamento na nossa região são muito altos e eu creio que quanto mais a gente planta, mais a gente preserva, mais a gente tem a sombra, mais a gente tem a fotossíntese, a produção de oxigênio, tudo melhora para nós, principalmente aqui no meio rural. Pois é, e nesta quarta-feira o INMET emitiu alerta para a onda de calor. A alta temperatura vai até o dia 24 deste mês. Há risco à saúde, viu? A temperatura pode ficar acima de 5 graus da média por período de 3 até 5 dias. Previsão do tempo. A quinta-feira deve ser de céu com poucas nuvens no Alto Paranaíba e Noroeste Mineiro. A umidade relativa do ar segue em baixa e registra 20%. Em Patos de Minas, previsão de mínima de 15 graus e máxima de 33. Em Presidente Olegário, variação de 16 a 35 graus. Já em Coromandel, de 17 a 34. Em Vazante, a máxima prevista é de 35 graus. E em Patrocínio, a mínima é de 16 graus e máxima de 34 para esta quinta-feira. É preciso então ficar atento, né? Agora a gente faz um rápido intervalo. Na volta a gente te mostra que o Ministério da Saúde já informou que Patos de Minas tem mais de 60 mil doses contra a gripe aplicadas no município. E Patos de Minas também registra um novo óbito por Covid-19. Trata-se de um homem de 74 anos. Os detalhes eu te conto já aqui no NTV News. Estamos de volta e agora a gente te mostra que Patos de Minas registrou um novo óbito por Covid-19. Segundo os dados do painel Coronavírus, a morte foi registrada no dia 7 de setembro e trata-se de um homem de 74 anos de idade. Agora são 631 óbitos provocados pelo coronavírus em Patos de Minas. Além disso, o município tem 2 pacientes internados em leitos clínicos e outros 5 que se recuperam em casa.
Não há registro em leitos de UTI. Há 3 pessoas em leitos de enfermaria, mas essas de outros municípios, internadas na cidade por ser referência em saúde. Desde o início da pandemia, Patos de Minas registrou 40.281 casos. 39.643 foram tratados. O percentual de cura é de 96,97%. É preciso se cuidar, né? E com doses disponíveis ainda contra a gripe nos postos de saúde, o Ministério da Saúde disponibilizou dados da vacina contra a influenza atualizados hoje. De acordo com o Ministério da Saúde, Patos de Minas tem 60.293 doses aplicadas. O público-alvo é de 63.462. Em percentual, por grupos prioritários, receberam as vacinas: crianças, 5.198, gestantes, 694, idosos, 21.263, povos indígenas vivendo fora das terras indígenas, 0 doses, povos indígenas vivendo em terras indígenas, 1 dose, professores, 1.339, puérperas, 130, trabalhadores da saúde, 3.202, funcionários do sistema de privação de liberdade, 117, pessoas com deficiências permanentes, 251, caminhoneiros, 570, outros grupos sem comorbidades, 21.605, trabalhadores de transporte, 199, Forças Armadas, membros ativos, 98, Forças de Segurança e Salvamento, 104, trabalhadores portuários, 12, população privada de liberdade, 251, adolescentes e jovens em medidas socioeducativas, 5, comorbidades, 5.527. Ainda hoje a gente te mostra que após cobrança do jornalismo da NTV, a Prefeitura enfim vai construir ou reconstruir a passarela ou a ponte de chumbo areado aqui em Patos de Minas. E a gente te mostra também a proposta da empresa que pode substituir a Copasa aqui no município. Após cobrança do jornalismo da NTV, foi assinada na tarde desta quarta-feira a ordem de serviço para a construção da ponte do distrito de Chumbo. A entrega deve ser em até 60 dias. A ponte era tombada pelo patrimônio histórico e estava parcialmente interditada desde julho de 2022. No dia 10 de abril desse ano, a estrutura não suportou o peso de um caminhão carregado com areia e desabou. 5 meses depois, finalmente a obra terá início. A ponte era tombada pelo patrimônio histórico, né? Foi um acidente, né? Então a gente fez uma perícia, né? Fez todo um levantamento para ver quem que ia arcar com esse custo, né? E isso acabou ficando para o município. E o processo licitatório realmente ele é um processo demorado, né? Primeiro foi necessário se fazer o projeto, né? Com todos os detalhamentos para que a gente chegasse já no processo de licitação, para que ele não demorasse tanto. Mas de toda forma o processo licitatório ele demora em torno de 60 dias, né? E aí entre a assinatura do contrato, né, e a assinatura da ordem de serviço que está acontecendo aqui hoje, realmente delongou-se nesse prazo. O custo total da obra é de R$339 mil e a previsão para entrega, segundo o município e a empresa que venceu a licitação, é de 60 dias. Mas a gente tem a expectativa aí, né, como é um projeto misto, né, de estrutura metálica e concreto, né, justamente para dar maior agilidade, que em 60 dias no máximo a gente entrega essa ponte lá para a população daquela região. Esse trabalho é uma ponte mista, né, então ela é de aço, de concreto, porém a gente vai fazer a fabricação da peça, das vigas aqui na cidade mesmo, e quando for para a obra a gente já está com tudo pré-montado, a gente chega lá, a gente faz a montagem e concreta só o leito, por isso que dá esse prazo a gente consegue agilizar, né? Porque a obra quando é feita em loco, ela sempre demanda mais tempo. Aí nesse caso, esse método construtivo até foi pensado já no projeto, justamente porque a gente precisava de uma obra rápida mesmo, porque o período de chuva está chegando já, né?
De extrema importância para diversas localidades do meio rural, a ponte irá receber estrutura moderna, mas algumas das características históricas deverão ser mantidas. As cabeceiras dela, a cabeceira foi feita em loco, com tubulões, foi feito manual, com cascalho, lavado do próprio rio, né? Então essas cabeceiras vão ser preservadas, a gente vai inclusive usar elas para escorar essa nova ponte. Então ela vai ser uma ponte que a gente não tem que fazer trabalho dentro da parte de limite do rio ali. A gente não vai escavar, não vai fazer nada, vamos só fixar as vigas sobre a estrutura que já existe lá. Verdade, né? O que a gente tentou manter, né? Igual, por exemplo, as cabeceiras, né? Que são muito antigas, né? Aquilo que foi possível manter, aquilo que está lá existente, né? A gente vai manter da mesma forma, né? Vamos fazer uma pintura para que ela lembre, né? As características da ponte anterior. Acontece neste momento a audiência pública no plenário da Câmara Municipal com o objetivo de abordar assuntos relacionados à prestação de serviços funerários no âmbito do município de Patos de Minas. Então é para lá que nós vamos ao vivo com a repórter Emanuele Ferreira. Manu, uma boa noite para você. Como está a movimentação neste momento na Câmara? Boa noite, Matheus. Nesse momento, a Câmara encontra-se cheia com os vereadores, população e representantes de diversas funerárias, não só de Patos, mas de toda a região. A gente vê aqui uma certa divisão, né, onde parte das pessoas que estão presentes são a favor da PL que será apresentada com essa regulamentação aí para o serviço, mas também nós temos uma parte em que é contra. E nós estaremos aqui durante toda a reunião acompanhando e a partir de amanhã vamos trazer aqui pela NTV atualizações sobre esse caso. Emanuele, continue com a gente, por favor, porque a gente está percebendo aí que a presença, como você bem disse, de diversas pessoas na Câmara Municipal de Patos de Minas, e hoje se trata de uma audiência pública para que se possa discutir toda essa situação e então poder levar para a próxima reunião da Câmara. Todos os vereadores estão presentes neste momento ou há falta de parlamentares nesta audiência? Não, Matheus, mais ou menos ali metade dos parlamentares estão presentes. Ainda nós não fizemos aí um balanço sobre quem está e quem não está, mas vamos trazer essa informação nas próximas atualizações. Emanuele, já que a gente está ao vivo, por favor, direcione o seu cinegrafista para a gente poder chegar lá na frente e a gente poder acompanhar, então, e para a gente ver quem está presente ou não. Por favor, pode conduzir. Nós estamos ao vivo nessa primeira edição, 7 horas e 52 minutos. Cinegrafista Vinícius Machado, por favor, pode levar a nossa câmera, conduzir, a gente chegar até ao plenário para a gente acompanhar, porque nesse momento nós estamos acompanhando, então, essa proposta, né, onde nós estamos vendo a cobrança ou não do translado de corpos, de ossadas humanas para a cobrança de funerárias em Patos de Minas. Então a gente percebe a presença das pessoas, parte dos vereadores estão aí compondo. Não consigo localizar a professora Beth neste momento sentada ali. A professora Beth está? A professora Beth está presente, sim, então perdão pela falha. E nós temos mais, vamos girando então, acompanhando quem está presente aí na reunião. Presenciamos aí então a presença do vereador José Eustáquio, me parece que não está presente o vereador Vitor Porto. Enfim, trata-se de uma audiência importante para todas as pessoas. Emanuele, você ainda me escuta? E qual é, pelo que você já apurou, qual é o posicionamento dessas pessoas que estão aí acompanhando justamente essa discussão entre os parlamentares e possíveis empresários e a população? Então, Matheus, dentre as pessoas que estão presentes e as empresas que estão presentes, parte é a favor, parte é contra. Nós temos algumas empresas de Patos de Minas que são a favor, algumas que são contra. E eu acredito que isso será aberto a debate aqui para que essas pessoas possam falar e expressar as suas opiniões, né? Tá certo, então. Emanuele, muito obrigado pelas informações. Ainda nessas imagens, a gente consegue perceber a presença do vereador Mauri da JL, Gladson Gabriel, presidente
da Câmara, a professora Beth, que está hoje sentada em um local diferente, onde é o de costume, e essas diversas pessoas acompanhando a reunião. Emanuele, muito obrigado pelas informações e agora a gente segue com o NTV News por aqui, porque olha só, a gente continua te falando e trazendo o tudo que aconteceu nesta quarta-feira, porque nesta tarde a Prefeitura apresentou propostas de modelagem para licitar empresa que deve substituir a Copasa. Todo esse trâmite, todo esse processo, a gente vem acompanhando ao longo dos últimos anos. A vontade, a necessidade do município em que se tem para que a Copasa deixe de oferecer os serviços e então uma outra empresa, uma outra concessionária de água, de abastecimento de água, possa então realizar esse serviço aqui em Patos de Minas. Foi realizada, por exemplo, uma CPI pela Câmara Municipal de Patos de Minas, onde se apresentou algumas irregularidades logo após feito todo esse trâmite, todo esse trabalho na Câmara. Esse trabalho ele foi concluído, foi encaminhado ao Executivo, onde, se agora não me falha a memória, foi avaliado por 3 pessoas. Essas 3 pessoas, elas avaliaram este projeto e, a partir de então, o município passou a se executar, passou a trabalhar passo a passo para que então possa haver o descumprimento ou a quebra de contrato. A gente se recorda também que em alguns momentos o Executivo, o Legislativo, chegou a apontar que entre o contrato, o Copasa e a Prefeitura de Patos de Minas, ele já havia sido quebrado por alguns cumprimentos de algumas normas ou de algumas cláusulas que estavam no contrato e que desde então não estariam sendo cumpridas. Isso, segundo a época, já poderia ser um motivo para a quebra de contrato. Nesta tarde, então, o prefeito Luiz Eduardo Falcão, ele acabou dizendo para a nossa reportagem que então apresentou a modelagem para a imprensa da empresa que deve substituir a Copasa aqui no nosso município. Você vai acompanhar nessa reportagem o tamanho do trabalho que foi desenvolvido por essa empresa. E os problemas com a Copasa não envolvem apenas essa CPI, essa possível quebra de contrato. Como é que vai acontecer? A gente sabe de apuração dos bastidores é que o Executivo espera que essa quebra de contrato entre município e Copasa seja feita de forma amigável. Mas por diversas vezes nós procuramos a Copasa e a Copasa ela se mostrou ali resistente em querer cumprir o seu contrato até o final. Então é isso que a gente vai conferir agora, esse projeto de modelagem para a licitação de uma empresa que deve substituir a Copasa. Vamos conferir. Após chamamento público, 2 propostas de modelagem da licitação que será lançada para a contratação da nova empresa, que deverá ficar responsável pelos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário do município, foram entregues para a Prefeitura. A gente está em andamento aí na modelagem de uma licitação, que é o que preconiza o novo marco regulatório do saneamento, a Lei Federal de 2020, e diferente de criar uma empresa do município, criar uma mini Copasa, que é o que alguns defendem, né? Só que isso é uma coisa já mais antiga. A gente teve a nova Lei Federal de 2020 que ela diz outra coisa. A saída é concessão, é garantir investimentos para o município e não mais ineficiência, mais dificuldade, mais burocracia. E a gente está indo por esse caminho. 2 empresas apresentaram a sua proposta de modelagem para uma nova licitação. Agora a gente vai para as audiências públicas aí em breve e espera avançar para a realização da licitação para que, enfim, a população tenha um serviço melhor. Para o prefeito, o rompimento do contrato com a Copasa deve ocorrer de forma amigável com o pagamento da multa rescisória pela empresa substituta, seguindo os trâmites corretos. Isso eu não acredito muito, para te falar a verdade, porque todos os municípios que tentaram fazer isso foram frustrados, né? O próprio município de Patos, a gente teve aqui aquela famosa ação popular com muito estardalhaço, e ela teve aí na semana passada a sentença julgada improcedente e foi inclusive colocado pelo magistrado, pelo juiz no último parágrafo, que não procede porque os próprios autores
estiveram na prefeitura e não fizeram nada para romper durante 4 anos, não agiram nesse sentido. Então, apesar do contrato não ter sido feito com licitação, lá em dezembro de 2008, ele é considerado regular. Então, o caminho que a gente vai tentar é de forma amigável, que a nova empresa entre, que ela indenize a Copasa, resolva a população, para a gente não ficar na justiça aí não sei quantos anos. Eu já poderia ter, de repente, convocado uma coletiva, falar que estou rompendo, pegar um papel, assinar, fazer toda essa encenação, né, digamos assim, mas a gente tem trabalhado em silêncio porque a polêmica ela não vai resolver. O que vai resolver é fazer os estudos, é andar com a audiência pública, é montar a nova licitação, e esse é o caminho que eu acredito que é o caminho que está sendo também percorrido por outros municípios, como é o caso de Nova Serrana e vários municípios também do Vale do Jequitinhonha. Então, é o que nós vamos fazer aqui também em Patos de Minas e vamos trabalhar para garantir o melhor resultado visando o interesse público. É isso que deve ser feito, né? Sempre visar o interesse público. Nós entramos em contato com a Copasa na tarde desta quarta-feira, mas até o fechamento desta edição nós não obtivemos resposta. O NTV News de hoje vai ficando por aqui. Muito obrigado pela sua companhia. A gente se encontra no @omatheusborges e também na internet @NTV Patos de Minas. Para você, uma boa noite e a gente se encontra. Juízo, se cuida. Até lá. Fogo e desordem. A situação tem